Olá, João Paulo Vieira, boa tarde. É um privilégio conversar consigo e, de facto, essa pergunta que me faz corresponde à primeira que me enviou quando preparávamos, de certo modo, esta nossa conversa. Lamento porque o meu computador no derradeiro momento não me vai possibilitar de apresentar os diapositivos de inscrições que tinha previsto, mas vou tentar responder à sua pergunta ou às suas perguntas. Aliás, se não se importa, eu gostava, se calhar, de responder a uma outra questão que, porventura, aparecerá no espírito de quem está a ouvir. Como é que este senhor, desculpar-me-ão de falar desta maneira, como é que este senhor, a determinado momento da sua vida, largou a sua vida de professor no ensino secundário e resolveu dedicar-se a estas coisas esquisitas de estudar os deuses do tempo dos romanos. E parece-me que, se calhar, é capaz de ser interessante para quem nos ouça e quem nos veja, saber que estas coisas não acontecem assim do pé para a mão e que há aquilo que nós chamamos no dia a dia acasos e que não são acasos, são aspectos que nos vão determinar a vida. João Paulo, eu peço de interromper, porque o João Paulo depois diga-me o tempo que temos, não é? E quando quiser interromper. Exato, pronto. Claro, claro. Aliás, creio, creio que vou responder a ela exatamente através destes exemplos. Portanto, eu estava na Faculdade de Letras, na altura, e um dos meus colegas a determinado momento disse-me assim, estávamos na aula de epigrafia do professor Dom Fernando de Almeida, e um dos meus colegas disse-me, sabes, olha, quando nós estávamos a cavar ali na nossa escola para fazer um novo muro, encontramos uma pedra com letras. E sabes, aquilo parece-me que é do tempo dos romanos. Tu queres ir lá ver? E eu acabei por ir lá ver a pedra. Eu que tinha a imagem para mostrar, posso eventualmente, para quem quiser depois mandar as imagens, mas estava eu a dizer que acabei por ir lá e vi que era uma inscrição. Acabei por ler a inscrição, achei piada e, nessa altura, como trabalho de curso, eu fiz notas sobre alguns vestígios romanos encontrados em Cascais, entre os quais, evidentemente, pus aquele altar, considerando que era um altar perfeitamente inédito, porque tinha acabado de sair da terra, ninguém o tinha encontrado antes. E publiquei-o como se fosse inédito. Estava eu a acabar o livrinho para a publicação, quando, ao folhear o Corpus Inscriptionum Latinarum, que é o grande corpus das inscrições da Península Ibérica e designadamente do território português, me pareceu ver lá uma palavra que era muito parecida com aquela que eu tinha encontrado na inscrição. Eu digo assim, espera, então será que esta inscrição já foi publicada? E estava, de facto, numa parte de adenda desse corpus, onde habitualmente nós não vamos, e qual é o meu espanto quando se diz que a inscrição tinha sido encontrada em São Paulo, em Lisboa. Eu digo assim, São Paulo, em Lisboa, eu encontrei em Manique, aqui de Manique de Baixo, na freguesia de Alcabidez, como é que pode ser, então? Portanto, houve depois todo o cuidado, toda a investigação para tentar saber como é que aparecia num manuscrito do século XVI a informação de que essa inscrição tinha sido encontrada numa igreja de São Paulo. E o que é que aconteceu? Fui à
Conservatório do Registro Predial, a verificar como é que se chamavam aquelas terras ali onde a inscrição tinha sido encontrada. Então, e não é que as terras se chamavam São Paulo? E não é que se veio a saber que exatamente ali no século XVI tinha existido uma igreja dedicada a São Paulo, que hoje estava completamente, pronto, não existia. Ora, evidentemente que, como imaginam, esse meu entusiasmo enorme por, inclusivamente, a interpretação que eu dera coincidia com a interpretação que o autor do Corpus dera no século XIX e, portanto, eu entusiasmei-me por o que estava nessa inscrição, que era uma inscrição dedicada a uma divindade indígena. Concretamente, é Aracó, Aranio, que eu lia primeiro Arânio e depois tivemos a oportunidade de verificar que era Aranio Niceo, dedicado por uma senhora que se chamava Júlia Máxima, mas filha de Alvo. Ora, isto responde, de certo modo, ao que o João Paulo me estava a perguntar. Portanto, temos aqui uma inscrição na zona, evidentemente, rural de Olícipo, uma inscrição dedicada a uma divindade de que não se tinha tido até então nenhum conhecimento. Uma divindade pré-romana, professor. Pré-romana, portanto, evidentemente, na roupagem romana. Ou seja, e isto responde também, de certo modo, a essa curiosidade, que os indígenas, em contacto com os romanos, acabaram por latinizar os nomes das suas divindades. Este Áraco, Aranto, Niceu, não teria com certeza um nome assim tão parecido, mas é certo que depois os romanos acabaram por adaptar à sua língua aqueles nomes um pouco estranhos que ouviam da parte dos indígenas. Olha, professor, e foram só os nomes que foram adaptados ou os deuses também foram de alguma forma integrados na religião e no culto romano? Evidentemente que, havendo deuses que tinham praticamente as mesmas funções, passou a haver aquilo que nós, na investigação da Antiguidade Clássica, chamamos a interpretatio, a interpretação. Isto é, uma divindade, por exemplo, que patrocinava ou era a padroeira das colheitas, sabendo que havia também no tempo dos romanos uma divindade com as mesmas qualidades, acabaram por fazer a junção. Até porque temos inscrições em que há a divindade romana que tem depois um epíteto que é o epíteto da divindade indígena. Portanto, cá está esta grande junção que há. Junção a nível dos teónimos, ou seja, dos deuses, mas a nível também da própria onomástica. Hoje os cultos eram muito diferentes, os deuses tinham, por assim dizer, atributos e propriedades muito diferentes, aqueles que os romanos cá encontraram quando chegaram e os que já traziam consigo na bagagem, obviamente. Em nossa ideia, não temos muito, não sabemos muito desses deuses, a não ser através da análise linguística. Parte-se do princípio, voltando um bocadinho atrás, parte-se do princípio que os nomes que os deuses tinham relacionavam-se com as qualidades que lhes eram atribuídas. E, portanto, um Deus que fosse, digamos assim, o que presidia aos efeitos benéficos de uma nascente ou de um rio, esse nome acabava por se manter. E, portanto, os romanos acabavam por adaptar esse Deus também. Portanto, havia uma interpretação dessas divindades. Este Áraco, do modo geral, no entanto,
nós pensamos, evidentemente, é o pensamento atual. Nós não sabemos muito bem como é que se passava há 2000 anos, mas temos uma ideia que o homem não mudou muito. E, portanto, o que é que o homem quer das divindades? Que a divindade os proteja, logicamente. E, por conseguinte, a maior parte desses deuses eram deuses de proteção muitas vezes do próprio clã, digamos assim, não é? Também uma palavra que tem hoje um significado, mas que nós não sabemos como é que seriam. Eram as gentilitates, eram aqueles povos minimamente organizados. E sabemos que muitas divindades acabavam por ter o nome recolhido do próprio povo que elas veneravam. Deixe-me, João Paulo, dizer-lhe de uma outra divindade indígena que também está no território, neste caso ainda no território de Cascais. Peço desculpa por puxar a brasa à minha sardinha, mas que pode, de certo modo, também dar conta de como essas coisas se passavam. Na Vila Romana de Freiria encontramos um altar, um pequeno altar, dedicado por um senhor chamado Tito Curiácio Rufino. Pela análise onomástica, por ter 3 nomes, por ter uma família que é, enfim, uma família de grande tradição latina, que é a família Curiácia. Rufino, que é um nome que tem um significado, com certeza na altura também era o loirinho, era aquele que tinha a tez mais ou menos branquinha, mas, portanto, é alguém que não é indígena, ou seja, porque nós temos ideia de quais são os nomes que eram típicos dos lusitanos. Este não era. Portanto, o que é que nós imaginamos? Que este senhor veio com os colonos que vieram estabelecer-se em Olícipo e no seu território, chegou ali, à zona de Freiria, que fica perto em São Domingos de Rana, achou que o terreno era bom, que era giro, até porque tinha uma nascente muitíssimo boa e tinha um regato ótimo para o seu abastecimento, e claro, quis se estabelecer ali. Mas os romanos, e isto sabemos também pelos textos dos agrónomos, os romanos tinham muito cuidado em não violentar as divindades. E, por conseguinte, ele deve ter falado por gestos ou por palavras mais ou menos inteligíveis ou não, com os indígenas que ele encontrou aqui nesta zona. E deve-lhe ter perguntado qual era o numen, qual era a divindade protetora desta zona. E eles devem-lhes ter dito, e a inscrição é dedicada a Triboruni, à divindade Triborunis. Nós, fazendo a análise etimológica da palavra, com base no que sabemos das palavras indo-europeias, acabamos por verificar que Triborunis, relacionável com a divindade Trebaruna, que existe, por exemplo, na atual Beira Baixa, verificamos que podia chamar-se Casa da Água, ou seja, afinal de contas, os próprios indígenas tinham muita atenção para esse regato, esse ribeiro de abundante e boa água durante todo o ano, e por conseguinte a divindade era a divindade do regato. E o Tito Curiácio Rufino, quando chegou, antes de se implantar, antes de começar a cavar a terra, antes de começar a pôr os alicerces das suas casas, resolveu fazer uma dedicatória à divindade Triborunis. Felizmente para nós, acabamos por saber qual era a divindade e quem tinha sido um dos proprietários desta vila romana. Isso é interessante, professor, porque os romanos respeitam e veneram os seus próprios deuses, mas atribuem o mesmo, dirigem-se aos outros, aos que encontram, aos indígenas, aos deuses indígenas, aos povos indígenas, com o mesmo respeito.
uma coisa que seria um bocado estranha hoje. Portanto, um católico é um católico, um muçulmano é um muçulmano, e cada um tem a sua religião e é completamente focado nessa religião e não admite outro Deus que não aquele que venera. Os romanos nisso eram muito diferentes. Ou seja, aquele tempo, e eles eram diferentes, o povo romano era diferente do nosso povo atual. Isto para contrariar, não, fazer aqui um pouco de contraponto com o que o professor disse há pouco, que o homem e a sua relação com Deus é sempre muito igual, é de respeito e de pedir algo em troca, de pedir proteção. Neste caso, além da proteção, temos aqui uma relação diferente, temos uma cultura, uma religião politeísta, que era a dos romanos e a dos povos indígenas, por oposição à que temos atualmente, não é? Embora existam também, obviamente, religiões politeístas, os hindus, por exemplo. Mas havia esta grande abertura, este respeito dos romanos pelos deuses que são para si novos também e que encontram nos territórios que passam a dominar. É algo que eu acentuo com muita veemência, justamente para mostrar o contraste com a atualidade, na medida em que os romanos fizeram isso, evidentemente que não é apenas por uma questão de tolerância religiosa, é também de sabedoria política. Sem dúvida nenhuma que é de sabedoria política, na medida em que não lhes interessa de jeito nenhum fazer oposição aos deuses dos indígenas, porque ao fazerem oposição podem, com toda a facilidade, criar, como nós dizemos, anticorpos, criar inimigos em vez de amigos. E veja que é um caso que nós costumamos dizer, em mutatis mutandis, que os portugueses em relação à África acabaram por também respeitar muito os próprios ídolos, enquanto que, por exemplo, há uma diferença grande em relação ao que os espanhóis fizeram na América Latina. Não é? Houve uma grande distribuição, enquanto que os portugueses tiveram, talvez exatamente por terem este espírito que os romanos já tinham vindo. Mas veja, o que acontece também com os árabes. Nós com muita frequência pensamos que os árabes vieram e mataram os cristãos todos, etc. Não. Havia aqueles que estavam francamente... e falta-me agora o nome dos cristãos que viviam no tempo dos árabes, até porque lhes interessava, porque assim os cristãos podiam pagar os impostos e havia em boa convivência. Portanto, havia uma tolerância mais política do que religiosa, por assim dizer, em que ambos os lados saíam a ganhar. Claro, estou convencidíssimo disso. Aliás, quando depois de certo modo, os próprios, estou-me a lembrar também do povo de Lisboa e de toda a Península Ibérica, de toda a Lusitânia, acabam por, de certo modo, também prestar culto ao próprio imperador. O que é que isso significa? Significa que têm o imperador como se fosse uma divindade. E a quem é que interessa isso? Interessa ao próprio imperador, evidentemente. Interessa ter nos seus municípios e colónias um grupo de pessoas, de sacerdotes, que promovam o seu culto para que o povo continue a obedecer ao governo central. E, sobretudo, estando tão longe como estava a Lusitânia, interessava mesmo que houvesse um respeito não apenas político, mas também religioso, evidentemente. Muito bem, os romanos tinham então uns deuses muito ligados a atividades concretas, mundanas, cotidianas. Como é que era a relação do povo romano com estes deuses? Como é que se fazia o culto? Como é que eles se relacionavam, por assim dizer? O que nós temos hoje como prova dessa devoção ou dessa entrega são fundamentalmente as inscrições. Eu puxo a brasa, novamente falo em puxar a brasa para a minha sardinha, porque, na verdade, nós, além dos textos
antigos que nos dizem que havia festas em honra, por exemplo, as Lupercalas, a Saturnália e tantas outras, em honra dos vários deuses, falando aqui da época romana em Lisboa, o que nós podemos, de certo modo, garantir é através das inscrições que encontramos. E veja, se encontramos uma inscrição dedicada a Esculápio. Ora, deixe-me cá ver, porque eu tenho aqui que era no e-mail que eu tinha previsto, no e-mail não, na imagem do PowerPoint que tinha previsto. Deixe-me cá ver, assim de repente. Ora, esta parte já foi vista, deixe-me cá, já falámos nela. Vou apresentar outra aqui mais à frente. Também não. Era exatamente aquela que eu tinha indicado para a última imagem que eu ia mostrar, mas proporciona-se falar agora. Há uma inscrição, um grande pedestal, que tem 73 centímetros de altura por 72 de largura, que constitui a oferta feita ao município oliciponense por dois augustais que se identificam. Um é Marco Afrânio Euporão e outro é Lúcio Fábio Dáfno. Os augustais faziam parte de um colégio de 6 membros que, justamente por finalidade, prestar ou fomentar o culto ao imperador. E, neste caso, é uma inscrição dedicada não ao próprio imperador, mas ao deus Esculápio, ou seja, um deus que faz a ligação com os romanos próprios, os romanos em si, com os cultos romanos. O deus Esculápio era o deus, como se chama, o deus da medicina, o deus da saúde. E eles fazem esta oferta ao município oliciponense. É curioso, dos dois augustais fazerem a oferta de uma estátua do deus Esculápio. Para quê? A realidade é justamente de manter uma união entre todos os habitantes de Olícipo em redor das divindades romanas, neste caso de Esculápio. Bem, portanto, as divindades romanas, já nos disse, conviviam em perfeita harmonia com as divindades que já cá existiam. Há algum caso, existe algum registro de alguma divindade local, portanto indígena, que tenha sido, entre aspas, exportada para o Império? Não. A nível de exportado para o exterior, não. Aliás, nós falamos em divindades indígenas justamente porque elas têm um culto local. Não há depois indicação de que essas divindades tenham sido, por exemplo, veneradas em Roma, a não ser, e João Paulo, isto é curioso, imagine João Paulo que vai à Alemanha e a certa altura numa aldeia ou mesmo numa cidade encontra, olha curioso, Nossa Senhora de Fátima. O que é que o João Paulo pensa? Espera aí, por que é que está aqui uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima? Porquê? Porque é que será? A primeira ideia que nos ocorre é que há ali uma grande comunidade portuguesa. Sim. Exatamente. Portanto, gostaríamos de ter isso em relação aos romanos, mas não temos. Acho eu que por as divindades romanas eram tão fortes que de jeito nenhum conseguiam superar as romanas. No entanto, veja, embora desviando-nos do território oliciponense, há uma divindade que é o Endovélico, que foi venerada num santuário de São Miguel da Bota, que é hoje São Miguel da Bota, no concelho de Alandroal, onde os são não apenas indígenas, mas são
cidadãos romanos de pleno. Portanto, pessoas que vieram fora e este barulho o que é, João Paulo? Ah, pronto, ok. Pensei que fosse do meu, mas eu não estou a mexer em nada. Agora, nesse aspecto, esta ideia de os que vêm de fora, portanto uma multidão, digamos assim, porque temos muitos ex-votos dedicados a endovélico pelas mais variadas classes sociais, faz-me lembrar um outro aspecto, este que se prende com o território oliciponense. E é relacionado com as explorações que têm sido feitas pela equipa do Museu de São Miguel de Odrinhas, na vigia de Facho, ali ao pé da Praia das Maçãs. Concretamente, aí havia um culto a quê? O que é que nós muitas vezes ouvimos falar que a Serra da Estrela era o Monte da Lua. E também ouvimos falar com muita frequência que nós vamos à Serra de Sintra e a certa altura nós sentimos que há ali qualquer coisa, não é? Qualquer coisa fora do comum. Misticismo, há lugares, não é? Não, uma espécie de misticismo, não é? Que está ali inerente a esses espaços. Nós dizemos muitas vezes que aquelas terras têm determinado gênio, que era o que os romanos interpretavam. Cada terra tinha o seu gênio, como cada cidade tinha o seu gênio. Quer dizer, aquele aspecto, digamos, protetor. Ora, nessa zona, um promontório que há em frente da Praia das Maçãs, não há possibilidade da pessoa ir aí e que não pare, que não faça silêncio, que não se deixe extasiar pela maravilha que é, por exemplo, um pôr do sol ali que é completamente diferente dos outros sítios. E o que é que aconteceu? Fez-se aí um santuário ao sol, à lua e ao oceano. E quem é que ia lá prestar culto? Evidentemente toda a gente, mas o que nós temos informação através da epigrafia são os legados imperiais. Os senadores que vinham para governar a província da Lusitânia, parece que tal qual como hoje, com muita frequência as pessoas sentem a necessidade de ir fazer uma peregrinação a Fátima, eles tinham como que obrigação de ir a este santuário do Sol e da Lua. Era místico, era ali que a Terra termina, como diria mais tarde o nosso querido Luís de Camões, onde a Terra se acaba e o mar começa. Era justamente ali que, espera aí, o que é que há para além? E por conseguinte, prestavam culto ao Sol e à Lua. E houve um grande santuário ao Sol eterno, à Lua e ao próprio oceano. E quem vem não são apenas os indígenas, são também os que vêm de fora. Cá está esta junção que o João Paulo referia há pouco entre os indígenas e os romanos, esta aculturação, que é uma palavra que nós utilizamos hoje muito, mas que é algo que existe claramente no tempo dos romanos. Muito bem, professor. Os romanos tinham uma sociedade claramente estratificada. Existiam deuses mais atreitos aos ricos e outros mais atreitos ao povo, ou seja, havia deuses dos ricos e deuses dos pobres, ou nem por isso, ou todo o povo tinha um culto dedicado à panóplia de deuses existentes na religião romana? Acho que sim, que de facto havia deuses que eram mais populares. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma divindade que se chama Cíbele. Cíbele era a mãe dos deuses. E temos em Lisboa, justamente, uma inscrição, que aliás precisava de ser mudada do sítio onde está, porque está numa rua e está a deteriorar-se. É uma inscrição que é uma homenagem de uma sacerdotisa, Cernéfora. Cernéfora é a que leva o prato para as libações, a mãe dos deuses. E essa mãe dos deuses tem aqui nesta inscrição epítetos como o de Magna, como o de Ida, como o de Frígia. Ida
porque a Cíbele, a mãe dos deuses, habitava no Monte Ida, Frígia, porque fora nessa região que a deusa nascera. Ora, estes cultos a Cíbele, como por exemplo os cultos a Baco, eram, ou como por exemplo os cultos a Mitra, não temos nenhum, ainda não encontramos ainda nenhum em Lisboa, mas com certeza que vamos encontrar. Mas, por exemplo, há na colónia de Pax Iulia. São cultos em que só entram determinadas pessoas. Há necessidade de se fazer como que um batismo. As pessoas que entram nesse culto se chamam criobolati, ou seja, que houve um sacrifício de boi, de um touro, e aspergiam essa pessoa com o sangue do boi. E era assim era como que um batismo, como nós hoje temos. Os ritos não se mudam assim sem mais nem menos. E, portanto, aí, digamos, a palavra, mas era, de certo modo, também não podemos chamar seita, mas é muito parecido com isso. Só entravam determinadas pessoas depois de terem feito determinado percurso. Porque, evidentemente, também aí a religião não é apenas religião, é também política, é também economia. Estou convencido que esse sodalício dos bracarenses que existe em Pax Iulia, em Beja, no tempo dos romanos, evidentemente que não era só pelos lindos olhos do Deus Mitra, era porque eles assim em conjunto podiam estudar os meios de atingir o poder político e de manter o seu poder económico, designadamente das minas, das colheitas que havia por aí. Muito bem, professor. Portanto, existem muitas diferenças, mas também muitas semelhanças entre a forma de praticar o culto e de venerar os deuses, apesar de serem religiões completamente diferentes, politeístas, e hoje, maioritariamente, estamos a falar de religiões aqui dominantes em Portugal, serão monoteístas, obviamente. Portanto, apesar de tudo isso, há grandes pontos de confluência. A questão política, acha que desapareceu mais da religião ou não, ou nem por isso? Ou acha que hoje temos aqui uma predominância mais política do que religiosa? Ou seja, há maior ou menor inteligência dos governantes de hoje face aos do passado relativamente à forma como encaram a religião e a tolerância religiosa também? João Paulo, desculpe de lhe responder com uma frase que com muita frequência também se diz quando nós estamos a ser interrogados. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta que me permite falar do seguinte, de uma experiência para mim curiosa, da primeira vez que fui ao Brasil, já na longínqua década de 80. Estava-se nessa altura em ampla campanha eleitoral para a presidência da República. Foi a primeira vez que o Lula se candidatou, embora não tenha sido ele o eleito. Eu achei muita piada e, como eu já me dedicava ao estudo da religião, estive muito interessado em ouvir. Havia partidos que tinham um apoio grande das seitas. Aliás, o que aconteceu também, muito recentemente, também no Brasil, e a gente sabe isso. Mas eu achava curioso, era que não havia pejo nenhum em dizer, portanto, inclusivamente, os pastores das várias seitas vinham dizer claramente que apoiavam este ou aquele ou aquele outro. Portanto, há de facto. E repare, não é impunemente que um candidato à presidência da República Portuguesa, aqui há uns largos anos atrás, não foi impunemente, que ele foi visitar o bispo de Setúbal, ou foi visitar o bispo de Braga, para conversar um bocadinho, para saber as coisas, e não só, evidentemente. Há, de certeza, portanto, há, de um modo geral, essa contaminação. Claro que
tanto a Igreja Católica como todas as outras igrejas, mas concretamente a Igreja Católica tenta fazer sempre uma grande distinção entre o poder político e o poder religioso, tenta inclusivamente muitas vezes ir contra o poder religioso, contra o poder político, justamente para manter a sua posição, mas não há dúvida. E então, no tempo anterior ao 25 de Abril, essa ligação entre a Igreja e o Estado era perfeitamente visível e notória. Professor, nós, as pessoas, as religiões existentes hoje, nomeadamente as monoteístas, têm uma relação com o seu Deus, que é uma relação que, apesar de ser, em teoria, de grande proximidade, ela é de uma distância enorme também. O Deus é uma omnipresença, algo etéreo. Com os romanos era diferente, com os deuses deles, ou seja, tinha uma relação mais próxima, mais, digamos, mais informal, por assim dizer. Creio que sim, creio que teriam, porque acho que a vida deles estava muito mais impregnada de religião do que a nossa. E veja o caso, por exemplo, de um epitáfio. No epitáfio, o que é que nós temos como primeira indicação, do modo geral, sobretudo a partir dos finais do século I? A consagração aos deuses romanos. E, portanto, isto significa que havia uma ideia muito clara de que o corpo daquela pessoa ia ser entregue a divindades. Aliás, o próprio local era consagrado aos deuses romanos, até para evitar que fosse violado. E depois, inclusivamente, havia este diálogo entre o vivo e o morto. Há expressões curiosíssimas a dizer assim: olá, tu que chegaste, lê, já leste, passa bem. Ou então um outro convite: olá, viandante, diz que a terra te seja leve. Por conseguinte, há na morte e no dia-a-dia, na minha opinião, no dia-a-dia, uma continuidade realmente muito grande. E isto faz-me lembrar, inclusivamente, algo que eu tive a ocasião de ver na Grécia, e com certeza que existia e existe também noutras partes do mundo, em que, isto concretamente em Atenas, as pessoas passavam que iam para os empregos e paravam numa capelinha, numa igreja ortodoxa, iam lá, acendiam a vela, punham a velinha em cima do trono da divindade ou do santo que homenageavam e iam-se embora. Eu achei que isso era já exatamente um pouco a continuidade do que se passava no tempo dos romanos. Vejam um outro caso que ora me ocorreu. Encontramos à saída de Brácara Augusta um altar, que os altares romanos ofereciam uma miniatura de altar, evidentemente, porque não tinham dinheiro para oferecer um altar grande. Então, de um modo geral, oferecia-se um altar pequenino. E na parte de cima há uma espécie de cova que se chama o fóculo, porque aí se fazia fogo, aí se queimava um incenso. E nesse altar havia ainda vestígios do que se queimara lá. E aqui era dedicado o altar aos lares viales, aos deuses que presidiam às caminhadas, que presidiam às vias. Portanto, antes de sair da cidade, pedia-se a proteção do Deus que iria acompanhar pelo caminho. Eu acho que há uma intimidade realmente muito grande. E vejam outro aspecto que, aliás, também temos concretamente no Museu de São Miguel de Odrinhas e também em Lisboa. Temos pequenos altares de mármore, que nós pensamos assim: espera aí, isto é um altar de 30 centímetros de altura, de 25 centímetros de altura, onde é que punham isto? Punham quase de certeza no larário familiar. Hoje
há pessoas que têm o seu oratório em casa, têm um lugarzinho com os santos da sua devoção. Os romanos já tinham. Os romanos tinham o larário, que era das divindades de que eles eram mais devotos. E não me custa acreditar que ou de manhã, ou à noite, ou em determinado dia da semana, a família se reunisse em torno desse larário para queimar um incenso em honra dessa divindade. Eu penso que existia de facto uma relação muito mais íntima, até porque é isso que se sente inclusivamente nas inscrições, mesmo aquelas inscrições que aparentemente têm um teor perfeitamente político, acontece que elas são feitas em honra de determinada divindade. Há determinada divindade que, de certo modo, ratifica o ato político que se está a fazer. Muito bem. O professor falou do culto dos mortos entre os romanos e o que temos hoje, ou que seguiu, portanto, o cristianismo. Há uma diferença brutal. Os romanos tinham os cemitérios completamente fora da cidade, na orla da zona mais povoada. Os cristãos passaram a enterrar os seus mortos dentro das igrejas, portanto, completamente no centro da povoação. Quais são as grandes diferenças, além destas que eu evidenciei, da relação como o culto romano e o culto que se seguiu, o cristão, e que ainda existe hoje, face à morte e também face à vida além da morte, se é que os romanos também tinham essa crença? Tinham essa crença perfeitamente clara nas inscrições que nos aparecem. O enterramento dos mortos nas igrejas é, de certo modo, a continuação do que eu lhe tinha dito há pouco, João Paulo. Lembra-se que eu lhe disse que eles dedicavam aos deuses manos. Aqui é a localização da própria igreja e, por conseguinte, o corpo fica ali abençoado pelos deuses. Agora, falou que os cemitérios ficam havia a cidade dos vivos e a cidade dos mortos. Até lhe posso contar uma história, não sei se tenho tempo, uma pequena história, que é a seguinte. Temos tempo, sim, senhor, para boas histórias sempre, professor. Esteja à vontade. Quando nós começámos a fazer as escavações na Vila Romana de Freiria, nós fomos para lá porque havia a informação de que no princípio do século XX ali tinha sido encontradas sepulturas. Bem, e quando Guilherme Cardoso depois foi ao sítio, acabou por não encontrar sepulturas e vimos vestígios que nos davam a entender que de facto ali existia algo do tempo dos romanos. Mas durante os vários anos de escavação perguntávamos um ao outro: cadê os mortos? Afinal de contas, onde é que estão os mortos? E nunca mais encontrávamos os mortos. Encontramos, por acaso, no lagar, umas telhas de recém-nascidos sepultados, mas isso era um ato, digamos assim, sacrificial, simbólico, mas já, de certo modo, no final da ocupação romana. Mas nunca mais nos lembramos disso, olha, e desistimos. Até que, a certa altura, foi necessário fazer obras prévias, escavações prévias à recolocação dos esgotos do lado de lá da ribeira. Então não é que encontramos aí o cemitério. E então pusemos a mão na cabeça e dissemos: malucos, doidos que somos estúpidos. Então é lógico. À cidade dos vivos, do lado da margem esquerda, era preciso ultrapassar o rio para, como antigamente o Caronte levava os mortos para o outro lado. E era efetivamente do outro lado que estavam não só as sepulturas, como inclusivamente encontramos um local onde se queimavam os próprios cadáveres, porque tínhamos aqueles grandes amontoados de cinzas. Voltando à pergunta inicial, lembre-me imediatamente Pompeios. Pompeios, temos de facto as necrópoles fora das muralhas da cidade. No entanto, temos a necrópole à entrada da cidade também.
Portanto, aí havia a separação, evidentemente, onde se vivia, do sítio por onde se passava. E por onde se passava era justamente entre jazigos de um lado e do outro. Há a grande avenida que dá para uma das entradas da cidade de Pompeios, que é ladeada de um lado e do outro de grandes mausoléus. Evidentemente, aí também para os prestígios das próprias famílias, evidentemente que ter um grande mausoléu é importante para o seu aspecto político e social, mas aí está aquela informação aquela referência que eu fiz há pouco, desta ligação entre os vivos e os mortos. Olá, tu que passas, não te importas, para um bocadinho, lê quem é que está aqui. Olha, e eu desejo-te que tenhas uma longa vida. Há realmente uma inscrição, por exemplo, de Beja, em que a menina que morre com 20 e poucos anos, 25 anos, salvo erro, e põe-lhe na boca esta frase: olha, para, e lamenta que eu tenha morrido tão nova, mas olha, eu desejo-te que tu envelheças longamente. Eu achei esta frase absolutamente extraordinária. É-te dio, Senescas, que envelheças longamente. Eu que já sou um velho, posso considerar-me isso, também estou com muita vontade de envelhecer longamente. Esperemos que sim, professor. Uma coisa que não respondeu: qual é a razão para os romanos porem os mortos tão longe dos vivos? Existe alguma razão específica? Têm medo deles. Têm medo deles. Lógico. É este medo que a gente tem das almas penadas. E fez bem, mais uma vez, lhe digo que fez bem em fazer a pergunta. E digo-lhe porquê, porque eu não me lembraria com certeza de lhe falar nisso. Nas inscrições, acontece com muita frequência a informação de que determinada pessoa que está ali sepultada foi modelo de piedade. Piantíssimo, piíssimo. Terá sido. Aquilo é uma forma de, passa a expressão, uma expressão demasiadamente plebeia do cotidiano, é de certo modo passar-lhe a mão pelo pelo, digamos assim: olha, tu, durante a vida, foste modelo de piedade, tiveste um bom relacionamento com os deuses e com as pessoas, portanto, agora que estás morto, continua a ser piedoso. Nós acreditamos que és, portanto, nós dizemos que ele é piantíssimo, que ele é piíssimo. Exatamente porque é uma forma de apaziguar o morto, de ele não vir cá para fora fazer mal. Muito bem, professor. Olha, nós já estamos aqui no nosso limite de tempo estipulado e já ultrapassámos bastante e foi um prazer e continuávamos aqui muito mais. Sério, sim, estamos quase com 1 hora e isto era suposto ter 1 hora, 40 minutos, mas olha, foi um prazer conversar consigo. Não sei se há algum tema, algum assunto, algum aspecto particular que acho que tenha ficado de fora e que lhe pareça relevante e temos, obviamente, arranjamos tempo para o incluir. Tudo bem. Caso contrário, eu queria agradecer-lhe imenso, dizer-lhe que foi um prazer conversar consigo, aprendemos muito. Foi uma conversa muito agradável, muito obrigado. E foi muito bom ter estado connosco e obrigado pelo seu tempo e por ter estado aqui connosco a conversar sobre este tema tão interessante. Professor, muito obrigado. Foi um gosto. Bem-aja, um abraço a toda a gente que nos acompanhou. Muito bem. Obrigadíssimo, professor, então. Boa tarde. Até breve.